Olá! Vamos a mais um capítulo? Hoje é o 23. Ameni não desistiu. Como secretário particular do escriba real Ramsés, tinha acesso a numerosos serviços administrativos e soube fazer amigos que o ajudaram nas suas pesquisas. Pôde, assim, verificar a lista das fábricas que faziam blocos de tinta e obteve o nome dos seus proprietários, como a rainha Touia dissera a Ramsés. Os arquivos relacionados com a fábrica suspeita efetivamente tinham desaparecido. Dado que aquela pista estava cortada, Ameni iniciou um trabalho de formiga. Identificar os notáveis diretamente relacionados com a atividade dos escribas e consultar o inventário dos seus bens, esperando descobrir a fábrica. Longos dias de procura resultaram em fracasso. Só restava uma hipótese: a investigação sistemática das lixeiras, começando por aquela em que Ameni quase morrera. Antes de anotar um dado qualquer no papiro, um escriba consciencioso utilizava um pedaço de calcário como rascunho, o qual era lançado, com milhares de outros, num grande buraco que ia se enchendo de acordo com o avanço dos trabalhos da administração. Ameni nem sequer tinha certeza de que existisse uma duplicata da ata de propriedade da fábrica. No entanto, lançou-se nessa investigação 2 horas todos os dias, recusando-se a pôr em dúvida as suas hipóteses de êxito. Isétia Bela via com maus olhos a amizade entre Moisés e Ramsés. O hebreu, atormentado e instável, exercia má influência sobre o egípcio. Para o evitar, a jovem arrastou o amante para um turbilhão de divertimentos, tendo o cuidado de não voltar a falar no seu desejo de casamento. Ramsés deixou-se apanhar na armadilha. De vila em vila, de jardim em jardim, de recepção em recepção, estava levando a vida ociosa de um nobre, deixando ao seu secretário particular o cuidado de tratar do expediente dos assuntos correntes. O Egito era um sonho realizado, um paraíso que todos os dias oferecia as suas maravilhas com generosidade de uma mãe inesgotável. A felicidade corria em ondas para aqueles que sabiam apreciar a sombra de um palmar, o mel de uma tâmara, a canção do vento, a beleza do lótus ou o perfume dos lírios. Quando se lhe aliviava a paixão de uma mulher amorosa, não seria isso a perfeição? Isétia Bela acreditou que o espírito de Ramsés lhe pertencia. O seu amante andava alegre, com uma vivacidade extraordinária. Os seus jogos de amor não tinham interrupção, e o prazer partilhado animava-os. Quanto à vigilante, desenvolvia os seus talentos de gastrônomo, saboreando os pratos preparados pelos cozinheiros das melhores famílias de Mênfis. É evidente que o destino havia traçado o caminho dos 2 filhos de Sete. Para Shenar, os assuntos de Estado. Para Ramsés, uma existência vulgar e brilhante. Isétia Bela sentia-se perfeitamente satisfeita com essa distribuição de tarefas. Uma manhã,
encontrou o quarto vazio. Ramsés levantara-se antes dela. Inquieta, correu para o jardim, sem qualquer maquiagem, e chamou pelo amante. Como não ouvisse resposta, assustou-se. Encontrou-o, por fim, sentado perto do poço, meditando no meio de um canteiro de lírios. O que tem você? Quase morri de medo. Ajoelhou-se junto dele. Que nova preocupação o aflige? Não fui feito para a vida que você está me fazendo levar. Engana-se. Não temos sido felizes? Essa felicidade não me basta. Não exija muito da vida, porque ela acabará voltando-se contra você. Que belo confronto em perspectiva. O orgulho é uma virtude? Se for exigência e vontade de vencer a si próprio, sim. Devo ter uma conversa com o meu pai. Desde o estabelecimento da trégua com os hititas, as críticas emudeceram-se. Todos concordavam que Sete tivera razão em não provocar uma guerra de resultado incerto, mesmo certos de que o exército egípcio seria capaz de vencer as tropas inimigas. Apesar da propaganda feita por Shenar, ninguém acreditava no papel decisivo que ele atribuía a si próprio. Segundo os oficiais superiores, o filho mais velho do rei não tinha participado em nenhuma ação, contentando-se apenas em observar os ataques a boa distância. O faraó ouvia e trabalhava. Ouvia os seus conselheiros, alguns dos quais eram honestos, recolhia as informações, distinguia o trigo do joio e não tomava nenhuma decisão apressada. Trabalhava no seu amplo gabinete do palácio principal de Mênfis, iluminado por 3 grandes janelas à claustra. As paredes eram brancas, sem nenhuma decoração que as alegrasse. Simples e austero, o mobiliário era composto por uma grande mesa, uma enorme cadeira de espaldar reto para o monarca, cadeiras comuns espalhadas para os visitantes e um armário para os papiros. Era ali, na solidão e no silêncio, que o Senhor das 2 terras orientava o futuro do Estado, mais poderoso do mundo, e tentava mantê-lo na via de Ma'at, a encarnação da regra universal. De repente, o silêncio foi subitamente perturbado por berros provenientes do pátio interior, onde estavam estacionados os carros reservados ao rei e aos seus conselheiros. De uma das janelas do seu gabinete, Sete constatou que um cavalo enfurecera de súbito, depois de ter conseguido quebrar a corda que o prendia a um marco. Galopava em todas as direções, ameaçando quem quer que pretendesse aproximar-se. Com um coice, derrubou um membro do serviço de segurança e com outro, um escriba velho que não conseguiu abrigar-se a tempo. No momento em que o animal parou para tomar fôlego, Ramsés surgiu de trás de um pilar, saltou-lhe para o dorso e apertou as rédeas. O cavalo empinou-se e tentou, em vão, libertar-se do cavaleiro vencido. Soprou, relinchou e acabou por acalmar-se. Ramsés saltou para o chão. Um soldado da guarda real aproximou-se. Seu pai quer vê-lo. Pela primeira vez,
o príncipe foi admitido no gabinete do faraó. A simplicidade dos aposentos surpreendeu-o. Esperava um luxo extraordinário e descobriu um compartimento quase vazio, sem qualquer atrativo. O rei estava sentado com um papiro desenrolado à sua frente. Sem saber como devia se comportar, Ramsés imobilizou-se a 2 metros do pai, que não o convidou a sentar-se. Arriscou-se muito. Sim e não. Conheço bem aquele cavalo. Não é mau. Deve ter sido o sol que o irritou. Seja como for, correu demasiados riscos. A minha guarda o teria dominado. Julguei fazer bem. Procurando fazer-se notar? Bem, seja sincero. Dominar um cavalo enfurecido não é uma tarefa fácil. Devo concluir então que você mesmo armou o incidente para se beneficiar com ele? Ramsés corou de indignação. Meu pai, como pode? Um faraó deve ser um estrategista. Teria apreciado essa estratégia? Na sua idade, teria visto nela uma duplicidade que auguraria muito mal o seu futuro. Mas a sua reação convenceu-me da sua sinceridade. E, no entanto, procurava um meio de lhe falar. A propósito de quê? Quando da sua partida para a Síria, reprovou-me quanto à minha capacidade para combater como um soldado. Durante a sua ausência, completei essa lacuna. Sou atualmente titular de um diploma de oficial, adquirido numa grande luta, segundo me disseram. Ramsés disfarçou mal a sua surpresa. O senhor sabia. Portanto, você agora é um oficial. Sei montar a cavalo, lutar com uma espada, uma lança ou um escudo e atirar com arco. Gosta da guerra? Não é por vezes necessária? A guerra provoca muitos sofrimentos. Quer aumentá-los? Há outro meio para garantir a liberdade e a prosperidade do nosso país? Nós não agredimos ninguém, mas quando nos ameaçam, respondemos, e assim deve ser. No meu lugar, teria arrasado a fortaleza de Kadesh? O jovem refletiu. Com que dados me posso pronunciar? Nada sei da sua campanha, a não ser que a paz foi mantida e que o povo do Egito respira livremente. Dar uma opinião desprovida de qualquer fundamento seria prova de estupidez. Não deseja abordar outros assuntos? Ramsés interrogara-se dias e noites, contendo dificilmente a sua impaciência. Devia falar ao pai do seu conflito com Shenar e revelar-lhe que o sucessor designado se gabava de uma vitória que não conquistara? O príncipe saberia utilizar as palavras justas e manifestar a sua indignação com tal veemência que o pai compreenderia por fim que chocava uma serpente no seu seio. Todavia, diante do faraó, tal ação pareceu-lhe irrisória e infamante. Ele representar o papel de um delator, ter a presunção de ser mais lúcido do que Sete. Mas não teve a covardia de mentir. É verdade, queria lhe dizer. Por que essa hesitação? O que sai da nossa boca pode sujar-nos.
Não saberei mais do que você? O que eu teria dito, o senhor já sabe. E se assim não for, os meus sonhos só merecem o esquecimento. Não está passando de um excesso a outro? Atormenta-me um fogo, uma exigência a que não sei dar nome. Nem o amor nem a amizade o conseguem afastar. Mas que palavras tão definitivas para a sua idade. O peso dos anos vão me acalmar. Não conte com ninguém, a não ser com você mesmo. E a vida lhe será generosa às vezes. O que é este fogo, meu pai? Formule melhor a pergunta e encontrará a resposta. Sete inclinou-se sobre o papiro que estava sobre a mesa. A entrevista terminara. Ramsés curvou-se. Quando ia retirar-se, a voz grave do pai o imobilizou. A sua intervenção verificou-se no momento certo, porque eu contava lhe convocar exatamente hoje. Amanhã, depois dos rituais matinais, partiremos para as minas de turquesas na península do Sinai. Tanta coisa a ser compreendida nas entrelinhas, não é? É. E lá vamos nós para mais acho que para mais um aprendizado, não é? Ramsés está aprendendo muita coisa. E a gente aprende com ele, não é? A gente vai no embalo. Muito bom, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Espero contar sempre com ela. Aproveito para dar mais uma lembradinha para vocês, não esquecerem de deixar o seu like, seu comentário, tão importante. O YouTube se baseia nisso para divulgar os canais. Então é muito importante que haja interação dos inscritos com tudo que é veiculado aqui no canal. É assim que o YouTube avalia se o canal vale a pena ser divulgado por ele mesmo, pelo próprio YouTube. É isso, minha gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.